Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativa e hoje eu preciso conversar um pouco com vocês sobre o luto. Primeiro, quem sou eu para falar sobre luto, né? Afinal de contas, eu sou enfermeiro, mas eu já tenho uma série de vídeos aqui explicando, eu trabalho com cuidados paliativos. Então, pode-se dizer que são pacientes que estão mais para o final de vida do que para o começo da vida. Então, eu acabo tendo muita prática em lidar com essa temática. E uma das coisas que eu percebi é que quanto mais a gente conversa sobre isso, quanto mais a gente naturaliza essa conversa, menos pior ela se torna. E por isso que eu preciso conversar com vocês sobre luto hoje. É claro que quando eu falo sobre o luto, eu não posso deixar de falar sobre Elizabeth Kubler-Ross, mas o foco desse vídeo não vai ser esse. Só contextualizando, Elizabeth Kubler-Ross é a criadora do modelo de luto, que são aquela coisa que a gente vê até muitas das vezes em filme, em série, das 5 fases do luto, que são justamente negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E por que eu não vou falar muito aqui sobre essas fases? Primeiro porque isso gera uma confusão tremenda, porque muitas das vezes as pessoas pensam que é um passo a passo, então agora fulano saiu da negação e agora ele está na raiva. Não é exatamente assim que funciona, tá certo? A própria Elizabeth Kubler-Ross, no final de vida dela, você encontra algumas palestras falando que esse modelo ele foi muito mal interpretado, porque é um modelo que ele é intercambiável, então você vai ter pessoas que vão ficar na raiva até o final da vida delas e, por exemplo, você vai ter pacientes que vão ficar alternando, vai da raiva para barganha, e, por exemplo, enfim. Então eu não vou focar muito nisso aqui, porque eu acho que pode gerar mais confusão do que ajudar. É um modelo que existe, vocês vão ver diversos livros, diversos materiais escrevendo com base nisso, mas não é bem o foco desse vídeo. Então o objetivo desse vídeo é uma conversa, como eu tenho com meus pacientes, com os familiares dos pacientes, como eu tenho com a minha família, sobre esse processo tão difícil que é o luto. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o luto. E essa é uma daquelas coisas que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida, né, que fulano está de luto, mas que talvez nunca tenham te passado uma definição muito precisa do que é isso, uma coisa bem ajustada, sabe? E é claro que existem diversas definições sobre o que é o luto. Eu não vou ficar falando sobre todas elas, até porque eu acho sinceramente que acaba não fazendo tanta diferença assim. O que eu acho que é mais importante é que você entenda razoavelmente o que é esse processo para que a gente possa lidar com isso um pouco melhor. Então eu vou falar para vocês a definição que eu costumo utilizar quando eu estou conversando com os pacientes, com a família, que é uma definição muito simples, mas que eu acho que carrega o suficiente, que vai colocar que o luto como sendo um processo natural em que eu vou passar por um processo de reorganização da minha vida a partir de uma perda. Normalmente essa perda é de maneira traumática, mas não necessariamente. E eu gosto dessa definição porque ela já fala muita coisa, porque normalmente quando a gente pensa no processo de luto, a gente pensa na perda de um ente querido, mas o luto não é só isso. O luto é qualquer situação em que eu preciso me reorganizar a partir de algo que eu perdi. Então, se eu tenho um relacionamento e esse relacionamento acaba, eu passo por um processo de luto. Afinal de contas, não era minha expectativa que aquele relacionamento terminasse. Se eu tenho a expectativa de eu vou fazer um concurso e eu vou ser aprovado, e você já está visualizando, você já está sonhando aquilo, você já está pensando que carro você vai comprar e tal, e você chega e fala, pô, esse chegou o meu momento, e você faz a prova, você não é aprovado, você passa por um processo de luto. Enfim, é uma coisa que é natural da nossa vida. E é óbvio que é justamente isso que a gente vai passar quando nós perdemos um ente querido. Eu, recentemente, perdi o meu pai. E é claro que eu preciso me reorganizar a partir dessa informação. Eu preciso pensar quem é o Daniel agora que eu não tenho mais o meu pai para ligar, eu não posso pedir um aconselhamento, eu não posso mais ouvir uma história nova. Tudo que eu sei sobre o meu pai ficou no passado, se a gente for colocar dessa maneira. Então eu preciso me reorganizar a partir dessas informações. Esse é o processo do luto. Então eu preciso pensar agora, por exemplo, no meu caso, quem sou eu agora que eu não tenho mais o meu pai? E eu, por exemplo, vejo muito com os familiares dos meus pacientes o que nós vamos chamar, por exemplo, de luto antecipatório, em que aquela pessoa ainda está viva, mas eu já começo a antever como que será aquela perda. E isso me causa um sofrimento tremendo. Então, isso é também um luto real, que precisa ser trabalhado. Então, o luto é um processo natural. Mais até do que natural, talvez, ou melhor dizendo, se a gente for querer fazer algum adendo, é um processo individual. Então aqui a gente já entra em um dos pontos que eu acho muito importante. Eu estou passando pelo luto de uma maneira, minha irmã está passando de outro, minha mãe de outro, os amigos do meu pai de outra maneira. Cada um sofre de uma maneira individual. Não existe uma maneira correta de sofrer. E isso é uma coisa que infelizmente dói muito, muitas das vezes, nos familiares dos meus pacientes, porque a gente julga muito. Então, fulano superou muito rápido, fulano já está tocando a vida, e você não sabe como é que está fulano. Então, muito cuidado com esse tipo de fala, é um processo individual, e ninguém sabe como individualmente cada um está.
Então não existe um luto pior ou um luto melhor. Fulano está passando pelo luto muito bem e ciclano está passando pelo luto muito mal. Isso é um processo individual. Não vamos ficar comparando dores, tá certo? Outra coisa que precisa ficar claro é que o luto ele não tem um prazo muito bem definido. E as pessoas muitas das vezes tentam colocar nessas caixinhas, como se fosse, em 6, 7 dias a pessoa já tem que superar, ela tem que estar tocando a vida dela. E não funciona muito bem dessa maneira, por mais que antigamente se pensasse muito assim. Então eu quero também te tranquilizar, porque você não vai se esquecer do seu familiar, você não vai esquecer dessa sensação, entendeu? Isso não é uma coisa que vai ficar no passado, você vai continuar amando aquela pessoa como sempre amou. Então é aquela coisa que a gente diz que o luto é o amor que perdura muitas das vezes. Então eu quero te tranquilizar com relação a isso, porque é um receio natural que a gente tem. Será que eu vou esquecer como é que era aquela pessoa, como é que era a risada? E provavelmente não, entendeu? Isso é um processo natural e a gente vai lidando com isso. Antigamente se tinha muito a ideia de que o luto ele reduzia com o passar da nossa vida. Então a gente iria superando dessa maneira, porque afinal de contas eu estou tocando a minha vida e aquela sensação, aquele sentimento vai ficando cada vez menor. Mas hoje em dia existem diversas definições, diversos modelos, e eu gosto muito do modelo de uma terapeuta do luto, que é a Louise Tonkins, eu vou até colocar uma foto dela aqui, porque eu acho que talvez seja o modelo mais correto. Assim, humildemente eu acho que é um modelo mais razoável quando a gente para pensar dessa maneira. E o que Tonkins vai dizer é que não é que o luto reduz ao longo da nossa vida, é que as nossas experiências de vida vão aumentando, vão ultrapassando o espaço desse luto, mas o luto em si, a sensação em si, permanece. E por isso que a gente vai dizer, inclusive, que o luto é um processo cíclico. Por exemplo, eu sei que no aniversário do meu pai, eu vou lembrar do meu pai com muito mais intensidade. Eu sei que eu vou passar agora pelo primeiro dia dos pais sem o meu pai, e isso vai me afetar da mesma maneira que me afetou no dia em que eu descobri que ele tinha falecido. Então, isso é um processo cíclico, isso é um processo natural. Às vezes você vai estar anos depois, já vivendo a sua vida, você, enfim, já está tocando as coisas e vai acontecer alguma coisa, você vai sentir um perfume, você vai ver um filme e você vai pensar, poxa, fulano gostava disso daqui. E a sensação talvez ela volte na mesma intensidade. Isso é natural. Isso não é um processo de adoecimento, isso é normal da nossa vivência como seres humanos. E a tendência é que isso fique menos pior à medida que o tempo vai passando. Por isso que eu acho muito complicada essa ideia de superar o luto, tá certo? A gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a viver com isso. E se você está convivendo com uma pessoa enlutada, como é que você pode ajudar efetivamente? Algumas dicas e orientações que eu posso te dar. Primeiramente, e a mais importante, disponibilize a sua presença. Esteja próximo daquela pessoa, entendeu? Esteja lá, tá certo? Não vai adiantar muita coisa você, às vezes, você ficar mandando flores ou qualquer coisa nesse sentido. Esteja do lado da pessoa. Esse vai ser um momento que você vai precisar muito mais ouvir do que falar. Tá certo? Tenta não entrar nos clichês, porque é muito delicado. Quando você fala, por exemplo, mas fulano está num lugar melhor, pelo menos foi rápido. Quando você entra nesse tipo de coisa, a bem da verdade, para a pessoa enlutada, aquilo não faz muita diferença, porque fulano está em um lugar melhor. Não me interessa, eu queria que fulano estivesse comigo. E esse é um processo ainda muito delicado de ser discutido, é muito difícil. Entende? Então cuidado com esses clichês, mas se disponibilize, veja se a pessoa precisa de alguma conta que seja paga, entendeu? Vá ao banco, ajude ela a encerrar as contas, ajude ela a se alimentar. Muitas das vezes a pessoa vai estar tão desorientada que ela vai esquecer de comer, então pede uma refeição para ela, leva uma coisa para ela comer, entendeu? Tenta ajudar de maneira prática o máximo possível. Isso vai fazer muita diferença por quem está passando por esse momento. Ofereça também, se possível, auxílio técnico. Então, por mais que seja um processo natural, vê se essa pessoa se disponibiliza a conversar com um psicólogo, com um psiquiatra. Isso é importante. Ninguém precisa tornar um processo que já é difícil mais difícil ainda. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Então, você já está passando por um momento difícil, você não precisa dificultar mais ainda. Não cai naquela falácia de que eu preciso ser forte, eu preciso superar, porque no primeiro momento você vai sentir um baque tremendo. Depois vai vir um momento de você lidar melhor com a situação, mas a depender de como for o processo, é muito difícil.
E por mais que o luto seja um processo natural, ele também pode, a depender do que está acontecendo, ser considerado um luto complicado, um luto difícil, que é um luto que ele já vem agregado de um processo adoecedor. E ele vai acontecer quando? Quando justamente eu não conseguir me adaptar àquela perda. Então é natural que eu sinta falta, é natural que eu tenha um sofrimento por conta daquela perda que eu estou tendo. Agora, se passados alguns meses a pessoa só consegue pensar naquilo, a pessoa não consegue fazer outras coisas, realizar outras atividades, a gente pode pensar que esse seja um luto complicado. E aí não é uma coisa que vai se resolver sozinha, é uma coisa que a pessoa vai precisar realmente de um suporte, vai precisar de um auxílio, ela precisa ser encaminhada para um psicólogo, para um psiquiatra, ela não tem as ferramentas para lidar com aquilo sozinho, e não se cobre tanto nesse sentido, tá certo? Então, se você teve uma perda há alguns meses, semanas, e você vê que, cara, tá muito difícil, tá muito difícil lidar com isso, procure ajuda, tá certo? Não existe demérito nenhum nisso, isso é uma coisa natural, e por favor, faça isso, sério mesmo. Então eu espero que esse vídeo tenha te encontrado em boa hora, procure ajuda se precisar, e eu espero que as coisas sejam mais fáceis a partir de agora. Se você puder, eu gostaria também que você se inscrevesse nesse canal, curtisse o vídeo, porque eu já lido com temas bastante delicados aqui, normalmente o algoritmo, eu acho que não curte muito isso, tá certo? Espero que a gente se veja em breve, e até a próxima. Tchau, tchau.